Graça e paz, aqui quem fala é Vieira Tiago, do canal Luta pela Verdade. Aqui nós estamos a fazer uma série de vídeos sobre os 5 pontos do arminianismo, onde falamos sobre o primeiro e o segundo artigo. E neste presente vídeo, iremos falar sobre o terceiro artigo. Agora vou passar aqui para o irmão Cláudio poder explicar um pouco sobre esse terceiro ponto, ou seja, sobre o terceiro artigo da doutrina arminiana. Graça e paz, este é o canal Cristo em Voz, e nesse terceiro vídeo nós vamos falar do terceiro ponto do arminianismo, assim também como vamos falar do terceiro artigo do arminianismo, aqueles artigos que foram apresentados pelos remonstrantes no Sínodo de Dort. O terceiro ponto do arminianismo é conhecido como expiação geral. A obra redentora de Cristo tornou possível a salvação de todos, mas na verdade não assegurou a salvação de ninguém. A morte de Cristo capacitou Deus a perdoar pecadores da condição de que creiam, mas na verdade não expiou o pecado de ninguém. Segundo os arminianos, a obra de Cristo, redentora de Cristo, ela somente tornou possível a salvação de pecadores, porque ela torna possível a salvação de todos os homens. Mas como há necessidade de que esse homem venha a crer para que essa salvação aconteça, essa salvação também não pode ser assegurada a ninguém, porque os arminianos defendem que é possível uma pessoa deixar de crer. A morte de Cristo, ela capacita Deus a perdoar pecadores nesta condição. Ela dá capacidade para Deus perdoar pecadores. E então Cristo morre por todos, mas não expia o pecado de ninguém. A conclusão que se tem nesse terceiro ponto do arminianismo, essa expiação geral, é que a redenção de Cristo, ela só se torna efetiva se o homem realmente, ou se o homem escolher aceitar essa redenção. A conclusão que se tem de acordo com os arminianos, é que a redenção de Cristo só se torna efetiva, só tem efeito se o homem escolher aceitar esta redenção. Sobre o terceiro artigo, eu deixo o meu irmão José comentar também. O terceiro ponto nos diz que a expiação é ilimitada, ou seja, que Cristo morreu por todos os homens sem distinção, pois Deus ama a todos. Aqui também temos um outro grande problema, e esse ponto também está ligado ao primeiro, porque na ideia arminiana, se Deus morreu somente pelos eleitos, Deus de alguma forma seria injusto, e Deus não estaria dando a opção de escolha a todos, e dessa forma violando, ou em uma linguagem mais forte, violentando o livre-arbítrio do homem. O artigo diz que quando Cristo morreu na cruz, ele derramou o seu sangue por todos, ele pagou o preço que era necessário, mas ele não garantiu nada a ninguém. Isso é bem difícil de você conceber quando você olha para o que o apóstolo Paulo diz, para o que o próprio Senhor Jesus diz na cruz: está consumado. O apóstolo Paulo diz que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para
cumprir, para nos levar a transformados e regenerados até o grande dia de Cristo retornar. Então, esse ponto tenta manter a liberdade do homem e dá um significado maior à morte de Cristo, mas na realidade esse ponto diminui a eficácia da morte de Cristo, pois se Cristo morreu por todos os homens, logo todos serão salvos, ninguém perecerá. Jesus não derramou nenhuma gota do seu sangue em vão. Por outro lado, se Cristo morreu por todos e alguém perece, esse sacrifício não foi suficiente. Então nós cremos que Cristo morreu pelos eleitos e que nenhum destes será arrebatado de sua mão, como ele diz no livro de João.